Bom, o assunto dessa aula hoje, da nossa segunda aula, são os polímeros. Bom, polímeros, o que significa a palavra ao pé da letra? Poli, muitos, mera, partes, ou seja, na verdade, macromoléculas, moléculas gigantes, né? Muito grandes, extensas. Bom, então o que a gente sabe? Essas macromoléculas são formadas por unidades constitucionais. Essas unidades que constituem os monômeros são chamadas, que constituem os polímeros, são chamados de monômeros. Então, os monômeros é a unidade básica que se repete N vezes para formar os polímeros. Aí a gente vai ter aqui um homopolímero. Um homopolímero, o que acontece? Ele é formado por unidades monômeras iguais. Então, aqui, bolinha verde, bolinha verde, bolinha verde, bolinha verde. O homopolímero, ele é constituído, né, a partir... O homopolímero, né, é isso aqui, é um único monômero, que é bolinhas verdes aqui. Já o copolímero, ele é constituído por mais de um tipo de monômero. Então, por exemplo, aqui, ó, verde, lilás, verde, lilás, verde, lilás. Então, isso aqui é um copolímero, tá? Então, o copolímero, ele alterna entre dois tipos de monômero. Bom, a representação internacional de um polímero, né, é a letra N, porque que significa muito grande, ou seja, N vezes se juntou ali. Bom, nós temos os polímeros de adição. Os polímeros de adição, o que vai acontecer? Os polímeros de adição, eles vão ter, né, uma condição para formar esse tipo de polímero. Então, o que vai acontecer? Eles vão ter como exigência lá no seu monômero, ó, para formar uma polímero de adição, o monômero tem que ter necessariamente pelo menos uma dupla ligação. Então, essa dupla ligação tem que existir pelo menos uma dupla aqui no monômero para que faça a polimerização, né, por adição. Então, o que vai acontecer? N cadeias, né, com esse monômero, em condições adequadas, vai quebrar a dupla, vai transformar, ó, aonde que é dupla, vai ficar simples. E aí, a gente escreve assim, ó, usa o colchete, coloca um tracinho assim, como se fosse, né, 3 bolinhas, ou seja, reticência para cá, reticências para lá, e coloca, aqui foi N vezes, então é uma cadeia muito grande, então eu ponho um N aqui embaixo. O que são elastômeros? Elastômeros são borrachas. As borrachas natural e as sintéticas são polímeros de adição. Tanto a natural, então você pode ver aqui como as sintéticas são polímeros de adição. Qual é a condição desse monômero? A existência de duas ligações duplas. Então, o que vai acontecer? Aqui, ó, nós vamos ter o monômero com duas duplas, aí vai quebrar a dupla, ó, e aí a dupla vai mudar aqui pro meio, certo? Então, aí a gente vai ter, né, uma adição envolvendo as duas ligações. E onde, né, que vai quebrar aqui e a dupla vai passar aqui pro meio, certo? Nós temos um outro processo de polimerização. Então, a polimerização por adição envolve um monômero e esse monômero tem que ter pelo menos uma ligação dupla. Já a polimerização por condensação é a união, né, de monômeros. Essa união de monômeros vai eliminar água, né, além da formação da macromolécula. Então, o que eu tenho que saber? Ó, um monômero, né, no caso verde com roxinho, se condensaram e eliminou água. O que vai acontecer? Nós vamos ter duas situações. O que acontece? Eu vou ter um diácido com um diálcool. Por que diácido? Porque tem duas vezes o grupo funcional ácido carboxílico. Com um diálcool, vai ser um álcool
que também tem duas vezes a função álcool. Quando eles se unirem, vai ter um poliéster e, consequentemente, vai eliminar aqui, ó, água. Eu vou ter, qual é outra situação? Um diácido com uma diamina, eu vou ter uma poliamida. E também vai ocorrer o quê? A eliminação de água. Com esses conceitos aqui, nós vamos começar a fazer os exercícios dessa parte, tá? Então, nós temos aí 14 exercícios para a gente estar trabalhando. Então, vamos iniciar. Bom, então eu tô na página 165, nós vamos começar. VUNESP. PVC é a sigla do polímero cloreto de vinila, muito conhecido por ser utilizado na fabricação de tubos para encanamento de água. Também é usado na fabricação de sapatos e filmes para embalagens de alimentos. Sua preparação na indústria dá-se pela reação. Então, olha aqui para você ver. O monômero existe dupla. Houve a polimerização e deixou de ter dupla. O PVC, quanto à reação de preparação, é classificada como? Como é essa classificação do PVC? Então, a condição aqui, ó, é a existência de dupla no monômero. Então, isso daqui é uma polimerização de adição. Então, toda vez que tiver quebra de ligação dupla, é adição. Vamos agora no segundo aqui, ó. O polietileno, plástico muito utilizado, é obtido pela polimerização do etileno. Essa polimerização pode ser representada por... Então, olha aqui para você ver. O etileno com dupla virou o polietileno sem dupla. O poliestireno, outro plástico muito utilizado, é obtido pela polimerização do estireno, cuja forma estrutural é a seguinte. Então, aqui o estireno tem dupla. Qual vai ser, então? Essa dupla aqui vai deixar de ser dupla, vai quebrar a ligação. Então, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter aqui, então, a quebra da ligação dupla. Onde que está representando isso? Isso está sendo representado na letra A, porque a estrutura se mantém. O que houve é só a quebra da ligação dupla que passou a ser simples. Bom, então nós vamos no exercício 3 aí do Enem. O senso comum nos diz que os polímeros orgânicos, plásticos em geral, são isolantes. Entretanto, os polímeros condutores são materiais orgânicos que conduzem eletricidade. O que faz esses polímeros diferentes é a presença das ligações covalentes, das ligações covalentes duplas conjugadas com ligações simples ao longo de toda a cadeia principal, incluindo grupos aromáticos. Isso permite que um átomo de carbono desfaça a ligação dupla com um vizinho e a refaça com outro. Assim, a carga elétrica desloca-se dentro do material. Aí vem lá. De acordo com o texto, qual dos polímeros seguintes seria condutor de eletricidade? Então, o que a gente viu lá no texto? A gente viu aqui no texto ligações duplas conjugadas com ligações simples e também incluindo grupos aromáticos. Então, a gente tem aromático na letra A. Então, a letra B a gente não tem aromático e nem na letra E. Então, o que a gente tem que ter? Aqui dentro, ó, dupla, né? Tem 3 ligações duplas. Isso é, ó, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla. Uma dupla, uma simples, uma dupla. Então, a conjugação que ele fala, o que é conjugar? Alternar entre simples e dupla, a gente tem observado na letra A. Já na letra B aqui, ó, a gente não tem isso. Na letra C, ó, não tem, tem que ter dupla aqui de fora para fazer alternância. Aqui também a gente não tem, tá? 4. O acetileno pode sofrer reações do tipo, aí deu, né? A reação com o acetileno pode... O acetileno é o etino, né?
que é esse primeiro composto aqui, ó, o etino. Bom, com aqui o ácido acético formou o acetato de vinila. A polimerização do acetato de vinila, ou seja, essa dupla aqui, ó, ela quebra e fica simples. E aí, o que a gente tem, ó, nesse lugar fica simples. Nós temos a polimerização por adição. Escreva a fórmula estrutural do produto de adição do HCl ao acetileno. Então, o acetileno é esse daqui, ó. Então, eu vou pegar a estrutura dele e vou escrever aqui embaixo, ó. Vou fazer aqui, ó. HC tripla CH com adição de HCl. Aí, gente, o que vai acontecer? Vai quebrar uma ligação, vai ficar ligação simples. E aí, o H vai entrar em um e o Cl vai entrar em outro, certo? Aí vem a letra B. Escreva a fórmula estrutural da unidade básica do polímero formado pelo policloreto de vinila. Então, o que acontece? O que vai acontecer, ó? Como ele tá falando de polímero com essa unidade básica, o que vai acontecer? Essa ligação dupla aqui vai ser quebrada. Então, nós vamos ficar assim, ó, CH2, ligação simples, CH, Cl. E aqui, ó, 3 tracinho pra cá, ó. Né? Então, a gente vai ter, né, essa situação aqui, ó. Bom, agora nós vamos, né, para os próximos exercícios na página 166. Vamos lá. Ó, o propeno é um dos produtos do refino do petróleo. Propeno, eno, ligação dupla. Quando polimerizado, forma o polipropileno, um polímero de alta aplicação industrial. A ráfia sintética, utilizada na fabricação de sacos para condicionamento de cereais, é obtida a partir do polipropileno. Quanto às características do monômero e do polímero citado, é correto afirmar que... Aí a gente vai ter a situação assim, ó. Para ocorrer a polimerização por meio de uma reação de adição, é necessário que o polímero possua pelo menos uma insaturação. Insaturação é dupla, então já tá direto esse daqui, né? Porque como aqui tem dupla, eno é dupla, se ele vira o polipropileno é porque foi feito o quê? A polimerização por adição. O propeno é um hidrocarboneto alifático saturado. Está errado. Como ele tem dupla, ele é insaturado. O polipropileno é um copolímero? Não. Como ele é formado só de um monômero, ele é um homopolímero. Se durante a formação do polietileno forem injetados gases quentes, o polímero expande-se, originando o isopor? Não. O que vai acontecer? Nós vamos aqui, ó, ver o isopor. Eu quero saber o que é o negócio do isopor. O isopor, nós temos aqui, ó, é o poliestireno, tá? O isopor, isso você tem como informação lá na página 160. É o poliestireno que vai dar origem a ele, certo? Bom, a unidade de repetição do polipropileno é, gente, o propeno, ele tem uma dupla. Quando ele polimeriza, ele não pode ficar com dupla. Nesse lugar aqui, ó, tem que passar a ser ligação simples, tá? Vamos agora pro próximo. O ácido acrílico tem forma estrutural. Observando isso daqui, escreva as fórmulas estruturais da acrilamida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou olhar aqui, ó, e só fazer uma troca. Amida, é só eu fazer isso aqui, ó. H2C, CH, C dupla O,
ó. Aí aqui, ó, que tava o ácido carboxílico, vai virar amida. Aí pediu agora a polimerização do acrilato de metila, sabendo que a polimerização acontece através da dupla etrênica. Eu vou escrever acrilato de metila. Acrilato de metila é esse aqui, ó. É o acrilato, o ácido acrílico, ó. Então, eu vou escrever aqui, ó. Só que ele ficou demetila, então ele virou éster, ó. Então, depois aqui vai ser OCH3. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer a polimerização disso aqui, ó. Então, N cadeias dessa daqui, o que vai acontecer? Vai acontecer essa ligação dupla aqui, ela vai quebrar. Então, vai ficar assim, ó, H2C, ligação simples, CH, aí aqui, ó, vou pôr um tracinho pra frente, o N, e vou jogar aqui pra baixo, ó. Eu vou até escrever junto, ó, COCH3. Agora, nós vamos fazer o exercício número 7. Os poliésteres. O que são poliésteres? São formados por diálcool, mas está lá na teoria, na página 164 tem isso, mas de carboxílico. Os poliésteres são polímeros fabricados pela condensação de dois monômeros diferentes em sucessivas reações de esterificação. Dentre os pares de monômeros a seguir, qual pode, né? Quem é responsável entre esses pares formar poliéster? Aí eu venho aqui, ó. Aqui é a função ácido carboxílico, mas ele só tem uma vez. E aqui é a função álcool. Aí eu venho no 2. No 2, olha o que acontece. Aqui, ó, eu tenho um dicarboxílico. Só que aqui ficou sendo só álcool, ó. Aqui eu tenho um ácido carboxílico e do lado de lá eu tenho um diálcool. Agora aqui no último eu tenho o ácido carboxílico e aqui eu tenho um diálcool. Aí é a letra E. Agora nós vamos no exercício 8. O nylon 66, estrutura representada na figura, é um polímero de ampla aplicação na indústria têxtil, de autopeças, de eletrodomésticos, de embalagens e materiais esportivos. Esse polímero é produzido a partir da reação do ácido hexanodioico, que é um dicarboxílico, ó, só pelo nome, porque dioico, tá? E 1,6 diamino, então é uma diamina. Forma-se também água como subproduto. Quanto à classificação do polímero nylon 66 e ao tipo de reação de polimerização, é correto afirmar que se trata, ó, olha aqui para você ver que função que é essa daqui. É uma, né, esse lugar, nós temos, né, a função amida. Então, é uma poliamida e a reação é de condensação. Quem dá uma poliamida? Um dicarboxílio com uma diamina. Número 9. O poliestireno, o nylon e o poliacrilato de vinila são substâncias poliméricas obtidas de reações obtidas respectivamente por. Aí veio, né, perguntar. Vamos lá. Polimerização em cadeia. Poliestireno vem do estireno, então ele é polimerização em cadeia. O nylon é uma poliamida. Então, é a gente pode falar uma
policondensação. E o PVC, ele também veio, o PVC vem do cloreto de vinila, né? Então, esse daqui também é adição. Então, a gente vai ter, ó, polimerização em cadeia, que é adição, policondensação e polimerização de cadeia. Aí, nós vamos lá para o exercício 10. O exercício 10 fala assim, ó. Uma porção representativa da estrutura do polímero conhecido como Kevlar, patente da DuPont, é mostrada na figura abaixo. A estrutura pode ser descrita como sendo formada por longas fibras poliméricas, aproximadamente planares, mantidas por ligações atômicas fortes e cada fibra interagindo com suas vizinhas através de ligações hidrogênio, representada por linhas interrompidas nas figuras. Aí veio. Devido ao conjunto dessas interações, o polímero é muito resistente a impactos, propriedade que é aproveitada na confecção de coletes à prova de bala. Escreva as fórmulas estruturais dos dois reagentes utilizados na síntese do Kevlar, identificando as funções orgânicas presentes na molécula de cada um deles. Bom, então o que a gente vai olhar? A gente vai voltar aqui, ó, na página anterior e vai observar o que a gente tem ali, ó. Então, a gente tem aqui, ó, nesse lugar, a gente tem um monômero. E aqui, ó, a gente tem outro monômero, né? Depois volta, ó, essa parte é igual à primeira. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos voltar a água aqui e vai achar o diácido e a diamina. Então, o que a gente vai ter, então, ó? A gente vai ter, olhando lá atrás, ó, HOC dupla O, C dupla OH. Então, isso daqui é o ácido, que ele fala de carboxílico, né? E nós vamos voltar e vamos achar a amina também, ó. NH2. Então, aqui nós temos a diamina, né? E o grupo, as funções orgânicas presentes, né? Nós temos aqui, ó. Isso daqui, ó, é a função amina, né? E isso daqui é a função ácido carboxílico, certo? Aí veio a letra B. Transcreva a porção representativa da estrutura da fibra polimérica em destaque na figura dentro do colchetes. Assinale e identifique a função orgânica que se origina da polimerização. Então, eu vou pegar